E se eu te dissesse que alguns dos melhores manuais para lidar com as crises de hoje estão, na verdade, escondidos em textos de milhares de anos atrás? Pois é, hoje a gente vai mergulhar em 4 histórias antigas, 4 retratos de momentos de pressão intensa, para descobrir umas lições que, olha, são muito, mas muito relevantes para agora. Ok, o que conecta um rei quase morrendo, um bando de ativistas super convictos, uma canção de sobrevivência e mel? Parece uma charada, né? Mas a resposta, quando a gente junta as peças, forma um manual de sobrevivência fascinante para tempos turbulentos. Bora desvendar essa conexão. Então, vamos lá. Nossa primeira peça desse quebra-cabeça leva a gente direto para um palácio. Um palácio em crise. É uma história de altíssima tensão, pura estratégia política, onde o futuro de uma nação inteira está por um fio. Tenta imaginar a cena. O rei Davi, uma lenda viva, tá ali, velho, fraco, no leito de morte. O trono tá prestes a ficar vago. E o pior, sem um sucessor claro na linha de frente, o reino tá a um passo do caos total. A nação inteira aprendendo a respiração. E claro, nesse vácuo de poder o que acontece? 2 facções se formam, e rápido. De um lado, Adonias, o filho ambicioso. Ele não espera, não, ele age por conta própria, já junta o comandante do exército, um sacerdote importante, e se declara rei. Do outro lado, Salomão, que era o herdeiro que Davi tinha em mente. Ele tem o apoio do profeta Natã e da própria mãe Batseba, gente muito influente. O tabuleiro está montado, as peças estão em posição. E o que é impressionante aqui é a velocidade com que tudo se desenrola. Olha só, no dia 1, Adonias dá uma festa de coroação, todo confiante. Mas ele comete um erro crucial. Esquece de convidar os aliados de Salomão. Foi a brecha que eles precisavam. No dia seguinte, a equipe de Salomão corre e avisa o rei Davi do golpe. Dia 3, Davi, mesmo fraco, age. Declara Salomão o sucessor e manda ungí-lo rei. E no 4º dia, a notícia da coroação oficial de Salomão chega na festa de Adonias e o pessoal dele, some, vou embora. O golpe simplesmente desmorona. Em menos de uma semana, a crise foi totalmente contornada. Então, qual é a grande lição aqui? É muito clara. Essa crise não foi resolvida na base da força, de jeito nenhum. Foi resolvida com uma manobra política, rápida, cirúrgica. Foi um verdadeiro jogo de xadrez, onde a velocidade, a boa estratégia e, claro, as alianças certas definiram o checkmate. Ok, agora a gente sai dos corredores do palácio e vai para a rua, para a praça pública. Nosso segundo retrato é sobre um outro tipo de crise. Não é mais sobre quem está no poder, é sobre o que as pessoas acreditam. Uma crise de convicção. A cena agora é um tribunal. Os apóstolos Pedro e João foram presos. O crime? Espalhar uma nova ideia. O Sinédrio, que era tipo o conselho de poder da época, a autoridade máxima, ordena: parem de falar sobre isso, calem a boca. E a resposta deles virou um clássico da desobediência civil. Eles olham para as autoridades e dizem: olha, julguem vocês aí, o que é certo, obedecer a vocês ou a Deus? Porque a gente simplesmente não pode parar de falar do que a gente viu e ouviu. E qual foi o resultado dessa afronta direta à autoridade? A gente podia esperar que eles fossem esmagados, né? Mas aconteceu exatamente o contrário. O movimento deles simplesmente explodiu. Cresceu para cerca de 5.000 pessoas. A tentativa de calar a voz deles funcionou como um megafone. Mas o mais impressionante, a resposta mais radical mesmo, não foi essa para fora. Foi o que aconteceu dentro da comunidade. Sob essa pressão externa, eles se uniram de um jeito surreal. O texto diz que eles eram um só coração e uma só alma. Para pensar o que isso significa. Ninguém ali considerava que suas coisas eram só suas. Eles dividiam tudo. Quem tinha mais, vendia propriedades e o dinheiro ia para um fundo comum para garantir que ninguém passasse necessidade. É um nível de solidariedade que hoje em dia é difícil até de imaginar. Então, resumindo, a resposta para essa crise de convicção foi um desafio corajoso, movido por uma solidariedade interna fora do comum. Em vez de se dispersarem com medo, eles fizeram o oposto. Enfrentaram a ameaça de fora, fortalecendo os laços por dentro. Agora, nosso terceiro retrato muda completamente o tom. A gente não está mais no olho do furacão da crise. A gente está no silêncio que vem depois dela. É um olhar para trás, para uma catástrofe que, por muito pouco, não aconteceu. Esse retrato, na verdade, é uma música. É o Salmo 124. E ele é a voz de toda uma comunidade olhando pelo retrovisor, sabe? Relembrando um momento de crise que foi tão avassalador que a sensação era de estar se afogando.
E a linguagem usada aqui é muito forte, é visceral. A canção começa com uma frase que dá arrepio. Se o Senhor não estivesse do nosso lado, eles nos teriam engolidos vivos, percebe? Não é uma metáfora leve, é a imagem da aniquilação completa. E essa imagem de desastre continua com a metáfora da água. As águas nos teriam arrastado, a correnteza teria passado por cima de nós. É a descrição perfeita do sentimento de impotência total, de ser levado por uma força muito maior que você. Mas aí, de repente, a imagem vira. O tom muda completamente, capturando o alívio de um jeito genial. Nós escapamos como um pássaro da armadilha do caçador. A armadilha quebrou e nós escapamos. Que imagem poderosa, né? É a metáfora perfeita para um livramento que parecia impossível. A lição aqui é mais sutil, mas é fundamental. A resposta a uma crise existencial, depois que o perigo já passou, não é só tentar esquecer. É o contrário, é lembrar. É reconhecer o tamanho do perigo que foi enfrentado para então poder celebrar de verdade a sobrevivência. É sobre transformar o trauma em gratidão. E isso nos traz ao nosso último retrato. E esse aqui é o mais íntimo, mais pessoal de todos. A gente sai das grandes crises de nações inteiras e entra naquelas microcrises do nosso dia a dia, sabe? O conflito entre pessoas. E para essas pequenas grandes crises do cotidiano, o livro de Provérbios nos dá uma ferramenta que é surpreendentemente poderosa. Ele diz que palavras amáveis são como um favo de mel, doçura para a alma e saúde para os ossos. Olha que interessante essa descrição. Não está falando só de palavras boazinhas ou educadas. Está falando de palavras que têm um poder de cura quase físico, medicinal. A resposta para o conflito pessoal, segundo essa sabedoria, está na cura que a fala pode proporcionar. Bom, então, depois de tudo isso, o que a gente aprende? Vimos 4 tipos de crise bem diferentes, com 4 respostas totalmente distintas. Chegou a hora de juntar todas as peças e olhar para o quadro completo. Olha só que resumo perfeito. Para a crise de sucessão política, a resposta foi manobra estratégica. Para a perseguição por ideias, desafio e solidariedade. Para a ameaça de aniquilação, gratidão e memória. E para o conflito do dia a dia, palavras que curam. Fica claro que não existe fórmula mágica, né? Cada crise pede uma ferramenta específica da nossa caixa de ferramentas. Do palco da política nacional até uma conversa particular, da memória de um povo até a praça pública, esses textos antigos nos dão um verdadeiro manual, super versátil, para a gente navegar em tempos turbulentos. A grande lição, talvez, seja exatamente essa: não existe uma resposta única para todas as crises. Isso tudo nos deixa com uma pergunta final para a gente pensar. Diante de uma crise, qual roteiro a gente segue? O do estrategista, o do ativista, o do sobrevivente ou o do curador? Talvez a verdadeira sabedoria seja justamente saber qual desses papéis assumir e em que momento.